Olá galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e a gente vai conversar então sobre o Manual da Faxineira da Lúcia Berlim. Bom, gente, esse livro aqui é um livro muito estranho. Assim, eu sou uma pessoa que gosta bastante de contos e de contos escritos por mulheres e de contos escritos por mulheres americanas. E esse livro aqui foi uma surpresa, assim, mas também foi uma experiência muito diferente, porque é o seguinte: aqui a gente vai ter em torno, se eu não me engano, de 40 contos para ali. São contos que são, na maior parte, curtos, contos de 10 páginas, assim. E o início desse livro são contos que são um pouco estranhos e difíceis de você se habituar, porque a Lúcia Berlim ela tem um tipo muito diferente de contar histórias e de escrever contos. Não é aquele tipo de conto convencional que a gente está acostumado a ver e de que eu estava acostumado a ver. Então eu tive uma certa dificuldade para entrar ali naquela aura do livro, para entender a escrita da Lúcia Berlim. De início eu estranhei muito, de início eu não estava conseguindo engatar a leitura dos contos, mas na medida em que foi passando, eu fui conseguindo compreender a aura que a Lúcia Berlim queria retratar ali naquelas histórias. Porque, gente, esse livro aqui, ele vai contar sobre situações não tão legais da vida, sabe? E sobre profissões não tão legais. Porque é o seguinte, a Lúcia Berlim, durante muito tempo, ela trabalhou como enfermeira, trabalhou como faxineira mesmo, como babá e tudo mais. E a Lúcia Berlim, por conta da profissão do pai dela, que era um minerador, se eu não me engano, ela viajou muito, então ela viveu em vários locais, em locais muito diferentes e muito distantes, assim, tipo, América Latina, em cidades muito aleatórias, assim. E nos Estados Unidos ela morou em lugares que a gente não tá acostumado a ver na literatura, pelo menos eu não estava acostumado a ver. E nem nos filmes também, que é os Estados Unidos ali, aquela parte do Novo México, aquela parte bem fronteira com o México mesmo, que é onde a gente vê poucas histórias americanas se passando. E nesse livro aqui a gente vai ter muitas histórias que se passam ali naquela região, e no próprio México, e no Chile e tudo mais. O que é bem interessante e o que é que torna esse livro tão diferente e, digamos assim, tão especial. Para mim foi especial no sentido de que a Lúcia Berlim ela tem um jeito muito único e muito próprio de contar essas histórias e de falar sobre temas delicados, assim, ela é aquele tipo de autor que não tem pena do leitor, sabe? Ela quer contar aquela história e ela vai contar e ela não se importa nem um pouco de tipo assim, isso pode ofender alguém ou isso pode causar um certo desconforto durante a leitura. Ela não tá nem aí, ela simplesmente escreve e eu acho isso incrível. Mas é o que eu falei, os primeiros contos desse livro são um pouco difíceis de você engatar, porque você precisa se habituar com a escrita da Lúcia Berlim, que não é uma escrita que é uma escrita que você lê fácil, mas que não é digerida muito rápido. Você tem que demorar um pouco para ler o livro. E eu acho que isso é bem interessante e assim, torna esse livro único, completamente diferente de qualquer outro livro de contos que você vai ler, porque é uma coisa que, tipo assim, você bate o olho e você sabe, quem está escrevendo isso é a Lúcia Berlim, sabe? Nenhum outro autor tem uma escrita parecida com ela. Gente, sério, eu nunca tinha visto uma escrita como essa. Uma escrita que causa um certo tipo de emoção, certos tipos de emoção no leitor. Ela tem uma escrita que eu não digo que é parecida com a da Silvina Campo, mas a sensação é a mesma. Ela tem uma escrita muito parecida com a da Silvina Campo no sentido da sensação que traz, do desconforto que traz. Tanto é que a Lydia Davis tem um texto de apoio aqui nesse livro, que a Lydia Davis vai falar sobre essa questão mesmo da Lúcia Berlim cutucar o leitor e, tipo assim, você precisa pensar sobre isso, ou então, tipo, fazer contos que não tem nada demais, que aparentemente não tem nada demais, mas que em algumas linhas a Lúcia vai estrilhaçando o leitor, assim, vai apertando, vai beliscando o leitor cada vez mais profundo. E quando você percebe, o conto acabou. E acaba de uma maneira também muito inesperada. Nenhum desses contos aqui, nenhum mesmo, pelo menos que eu me lembre, tem um clímax. Sério, nenhum desses contos tem um clímax. É sempre uma história muito linearzinha e que às vezes termina do nada. E às vezes a última frase é tipo, sabe? Você fica, quê? Terminou? Como assim? Sabe? E isso é incrível, gente, sério. Assim, esse livro aqui tem alguns contos que eu achei mais ou menos, mas os contos que são bons são realmente muito bons. São aquele tipo de conto, aquele tipo de história que te deixam pensando sobre vida, sobre morte, sobre relacionamento, que é esse o grande boom que eu consigo entender porque as pessoas gostaram tanto desse livro e porque eu gostei tanto desse livro. É que tem alguns contos que são
assim, não é que sejam nem medianos, são contos bem escritos, mas que não te causam nenhuma sensação. Mas agora, os contos que são poderosos nessa história são contos que te arrasam, assim. Os últimos contos, assim, eu acho que os 5 últimos contos são contos muito pesados, no sentido de, tipo, não serem contos que tem aquela aura de mistério e tudo mais, mas são contos que falam sobre temas muito delicados. E a forma como a Lucia Berlim trata os personagens e trata os contos, e a forma como a vivência dela, enfim, trabalhando como enfermeira, trabalhando como doméstica e morando nesses locais diferentes, assim, ajuda muito a fazer com que esse livro se torne tão único, sabe? Porque essa questão da experiência dela influencia muito a escrita dela, e isso é bem visível aqui quando a gente vai ler um pouquinho sobre a vida da Lúcia Berlim. E isso é incrível, gente. Isso é muito incrível. Muito incrível mesmo. E uma outra coisa que eu acho que é interessantíssima desse livro, que eu já comentei aqui nesse vídeo, é que os contos se passam em locais que não são muito explorados na cultura ali dos Estados Unidos, nos livros, nos filmes. A gente não vê pessoas falando sobre o Novo México, a gente não vê pessoas falando sobre o Idaho, por exemplo, sobre cidades muito diferentes, sobre uns Estados Unidos muito diferentes, porque aqui ela não faz aquele retrato comum dos Estados Unidos, não é aquela coisa clichê, subúrbio, essas coisas, não é. É uns Estados Unidos que a gente não está acostumado a ver. E isso é brilhante, gente. Isso é muito brilhante mesmo. E assim, é um livro que eu recomendo, mas quero que vocês saibam que é um livro difícil. Os primeiros contos é pra você se habituar mesmo à escrita da Lúcia Berlim. Eles causam realmente um estranhamento, vai demorar pra você ler, mas depois que você se acostuma, rapaz, é um caminho sem volta. Gente, é sério. Esse livro aqui é imperdível se você gosta de história dos Estados Unidos, se você gosta de contos, se você gosta de literatura americana, você precisa ler, porque é um livro que é completamente fora da casinha do que a gente tá acostumado a ver de literatura americana. E assim, gente, fica aí a super dica desse livro. É um livro incômodo, sim, mas é isso que torna esse livro brilhante. Tanto é que tem algumas partes que eu anotei, tipo, que eu grifei, tudo mais, porque tem algumas coisas, gente, que sério, tipo, são, assim, pesadíssimas, pesadíssimas mesmo. Tem um conto aqui que eu fiquei assim, meu Deus, sabe? É incrível. E é incrível também como os contos da Lucia Berlim, falando agora de literatura americana também, influenciaram autoras como a Christine Hu Penha. A gente vê alguns traços da Lucia Berlim. E por isso que é importante ela estar no cânone de autores americanos do conto. Porque ela influencia muita gente. A própria Lydia Davis, que escreveu o texto de apoio desse livro, é influenciada pela Lucia Berlim. Tem um conto aqui nesse livro que é muito parecido com o conto da Lydia Davis, assim, é assustadoramente parecido. Sendo que a Lydia Davis também tem um estilo super único, tá, gente? E é isso. Eu acho que fica aqui a dica desse livraço, assim, imperdível. Livro difícil, mas livro que vale a pena ser desbravado. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se vocês já leram esse livro, comentem aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. E é isso. Um beijo e até a próxima.